Mangaratiba, eu lancei ano passado esse livro, que é buscando a preservação dos nossos patrimônios históricos, divulgando a nossa história. A história de Mangaratiba contada por seus patrimônios históricos. Tem o patrocínio da MAR, que patrocinou 1000 exemplares desse livro, voando para escolas, guias culturais, hotéis, guias de turismo. Foi muito bom essa produção. Tem aqui embaixo, aqui tem gente de 1598, não imagina, tem fã do Mangaratiba História. Então, fala de todos os patrimônios materiais e imateriais, narrando a história do Mangaratiba. E esse ano eu fiz questão, porque fiz muita pesquisa em vários trabalhos, fiz questão de terminar o ano do bicentenário, lançando esse livro, que vem nesse resgate de toda essa história dessa ligação serra e mar, que toda essa uma comunicação que as pessoas hoje não conseguem entender. Os caminhos entre a serra e o mar, que é por onde a economia foi tão forte aqui na região e forte no Brasil. Como essa região e essa ligação, de serra e mar foi importante esse período histórico imperial, na construção do país, no grito do Ipiranga, até a abolição da escravidão. Depois ficou tudo parado e hoje a gente tenta resgatar isso pelos caminhos da independência, ou seja, pelos caminhos do Serra Cima, os caminhos do café, da escravidão, caminhos de ouro, como Paraty, de André dos Reis, que é o caminho de André dos Reis, do Itaguari, que é o caminho do ouro. Trabalhamos com essa divulgação histórica. Tá? Então, esse livreto eu pretendo que as pessoas compreendam esse processo histórico. Tem fatos muito engraçados, tem fatos narrados aqui interessantes, em briga e no poder, que eram publicados em jornais e que davam uma visão do que era esse Brasil que nascia, o clero disputando com o comando, que no centro, perdendo no centro da freguesia de Mangaratiba, mas que é o retrato do Brasil. E nascia aí. A gente sentiu uma necessidade, porque um local com tanta história e pouca divulgação. Aí a gente sentiu necessidade de nos unir e junto, paralelamente, a Universidade Rural está fazendo um trabalho que é o PEPEDT, que é um programa do CNPq para o desenvolvimento rural sustentável, solidário. Aí eu achei muito legal essa proposta, aí eu comecei a participar das reuniões e daí surgiu, aqui tem um assentamento na Serra do Piloto e na Serra do Matoso também tem um assentamento. E através desses assentamentos a gente construiu um circuito turístico entre uma região que é de São João. E atualmente aqui no Empório da Barreira estamos com uma exposição contendo essa história de Mangaratiba no contexto do bicentenário. Aí é muito interessante como tudo vai tendo uma sinergia que vai acontecendo, e essa história que a gente viveu, muita história a ser contada aqui e pouco conhecida. O grupo que vem desenvolvendo um turismo rural na Serra do Piloto, entre a Serra do Piloto e Matoso, há um grupo de empreendedores do turismo rural que vem despontando e resgatando essa história. Porque Dom Pedro passou ali em Matoso, na estrada de Itaguaí. E rumo a São João Marcos. E a Serra do Piloto, em Mangaratiba, começou com essa proposta desse levantamento histórico, esse entrelaçamento, e fortalecer esse circuito São João Marcos, o circuito de turismo histórico e cultural. Estamos trabalhando com o evento, com a divulgação da história, para fazer esse caminho, o caminho que foi feito rumo ao Ipiranga, a toda essa história da cafeicultura,
a rota da escravidão, todo esse caminho, né, que trouxe tanta riqueza para o país, tanta história triste dentro dela também. Hoje existe uma proposta de fortalecer essa história, esse potencial histórico que a região tem, e fazer um caminho do turismo, fazendo essa ligação para que, por esses caminhos, que é a história do Brasil, que foi tão, esses lugares foram tão importantes, eu coloco o peso dessa importância dos fazendeiros de Serra Acima, do Médio Paraíba e do Vale do Paraíba Paulista, que deram total apoio a Dom Pedro, né, no grito do Ipiranga, total apoio mesmo, não é só na logística, no caminho literal, dele dormir, formar guarda de honra, não. Na questão econômica, porque o que vai segurar o império é o café, e o café estava aqui. Eles vão se tornar uma elite senhorial que vão apoiar economicamente. Mangaratiba não estava atrás, também deu esse apoio na compra de embarcações para a guerra. São João Marcos fez muito atuações, fazendeiro em Paraná, em São Paulo, de todo esse Médio Paraíba, né? E os portos da Costa Verde deram muito apoio. Esse entrelaçamento econômico, produção, área produtora e portos deram muito apoio. Formava essa elite senhorial do Sudeste que deram o maior apoio à independência do Brasil. E hoje a gente quer esse caminho de volta, trazendo um turismo gerador de renda, um turismo sustentável, histórico-cultural da região, para ver se muda essa questão do que ficou. As lendas existem, fazem parte, eu acho até interessante, mas tem uma história muito mais interessante por trás disso tudo, que tem que vir para a cidade. Na verdade, os antigos já conheciam como cemitério de escravos, porque já existia essa estrada que hoje é conhecida como Estrada do Atalho, que foi essa tentativa de se fazer chegar o porto de Mangaratiba a São João Marcos, só que ela foi feita com curvas muito fechadas, acabava tombando, assim, essa história que eu sei que foi me passada, acabava tombando, então ela não foi usada. Aí ela foi usada já pelos meus avós, que eles vieram para cá em 61, para chegar na época que não tinha nenhum cavalo, assim, nem nada, né, para você chegar a Mangaratiba, ia a pé. Aí ia pela Estrada do Atalho, que chegava mais rápido, né, lá na cidade. Os meus avós, eles vieram de Minas para cá no pós-guerra, por acaso, porque eles eram do interior lá de Minas, não tinham rádio, não tinham acesso a muita coisa, talvez eles nem sabiam que estava tendo uma guerra no mundo, né, mas eles vieram para cá no pós-guerra, tentar a vida aqui, na época que era a época da banana, aqui em Mangaratiba. Ele veio plantar a banana e ele acabou fazendo uma integração da banana com a natureza. Ele não desmatou, né? Ele fez uma agrofloresta sem saber que estava fazendo uma agrofloresta. E aqui ele foi a primeira pessoa que teve luz elétrica aqui na Serra do Piloto. Foi ele também, que ele conseguiu comprar um gerador francês e com a água que cai, porque o sítio aqui são 25 hectares, vai até a Cachoeira dos Escravos. Então, com a água da Cachoeira dos Escravos, ele conseguiu fazer uma represa e dessa represa ele fez um gerador que gerava a luz para casa. Que antes disso, na época do Lampião, ele já tinha um gerador, ele já tinha uma geladeira a gasolina, né? Aí eu peguei tudo isso, eu peguei a minha avó lavando roupa lá na cachoeira, matava porco, lavava as tripas para fazer chouriço ali na bica, onde tem o bebedouro da Barreira, ao lado tem uma bica, que tem até em cima, tem até um dizer lá de um dos que foram enterrados aqui, porque foram os escravos mais
que tinha uma profissão, eram cavouqueiros, né? Eles faziam as pedras em cantaria, que a estrada toda foi feita em cantaria. Era linda. Aqui nesses três trechos históricos, o piso era todo em cantaria. Então, bem legal. E lá em São João Marcos, quando você vai lá, hoje existe o Parque Estadual e Arqueológico, no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. É lindo lá. Eles estão resgatando a história, né? Ela foi submersa, porque o Rio de Janeiro, na década, se eu não me engano, de 30, precisava de um local para abastecer de água para um reservatório para a luz. É mais por causa da luz que eles estavam precisando. E fizeram um estudo que aqui o Ribeirão das Lajes seria o largo assim que aumentaria, né? Aí várias fazendas foram submersas. Ali tinha muita fazenda bonita lá. Até hoje ainda tem algumas fazendas que preservam, ainda tem todo o material de antigamente, né? Então, aqui os índios, depois que eles se aliaram os franceses contra os portugueses. Então, os tamoios aqui eram os tupinambás, né? Tinham outros, até Paraty, até São Paulo e Cabo Frio. Cada local tinha sua tribo. O líder ficou o Cunhambebe, que ele ficava ali na região de Angra do Ariró. E com o passar dos anos eles foram dizimados. Tem até um quadro assim que mostra o último tamoio morto assim no mar. Eles foram dizimados, não ficou nenhum para contar a história. Mas aqui a gente tem o sambaqui, que é resquícios de indígenas bem anteriores, assim, que os tupinambás. Aqui, aí, para cá, Mangaratiba tem assim, eles trouxeram os tupiniquins para cá, porque os tupinambás eram bem guerreiros e eles não queriam ser escravizados, eles não foram escravizados. Aí eles trouxeram os tupiniquins, que os tupiniquins foram, de uma certa forma, escravizados. Até a igreja aqui de Mangaratiba, a igreja matriz, ela iniciou com a mão de obra indígena. Aqui tem, eu acredito que uma tribo indígena aqui, tem os africanos, tem chineses também, que fez parte da construção dessa estrada. E eles já fizeram a estrada, o intuito já era ter famílias morando no seu arredor, né? Aí tem alguns locais aqui, principalmente em Rio Claro, você vê mais, tem a Várzea, tem São Roque, que já são locais assim que pertencem ao distrito de São João Mar. Para cá tem a Benguela, tem a Boa Vista, Bela Vista, quer dizer, que é conhecido como Alminhas também, que tem uma lenda que eu não sei se é verdade, que tinha um cemitério ali de crianças, que os cemitérios, antigamente eles eram separados, né? Os brancos, os negros, as crianças. Em São João Marcos tem isso tudo. Aqui é um cemitério de negros africanos, que eram os mais habilidosos, assim, com as ferramentas. Aqui no sítio mesmo tem uma área de calceteria, onde eles faziam as pedras para colocar nessa estrada. Tem uma pedra que tem tipo um bowl assim, que eram para forjar as ferramentas para serem trabalhadas. É bem interessante. Aqui em 2011 teve uma compensação arqueológica. Quando eles asfaltaram a estrada, que é a RJ 149, a estrada imperial São João Marcos, houve uma compensação arqueológica aqui no sítio pelo IAB.
Então eles descobriram aqui embaixo a área de calceteria, que hoje em dia não dá para ver muito. Tem até uma pedra onde eram forjadas as ferramentas para a construção da cantaria. Depois a gente vai até a Estrada do Atalho, onde tem o cemitério, e tem uma pedra lá que parece uma lápide. Olha, o grito do Ipiranga não trouxe muita mudança para a maioria da população, nem do Brasil, nem da minha cidade. Coloco isso porque a maioria da população. Mangaratiba era um arraial indígena, era um arraial tupiniquim, que foi perdendo, neste momento, os índios foram saindo, os brancos foram tomando conta para a questão comercial portuária, foi tornando uma importante cidade portuária. E eles perderam, os indígenas perderam, e os negros escravizados, que era a sua maioria, nada ganharam. Houve uma empolgação dos fazendeiros, dessa elite, que se dizia patriótica, em até querer tocar e correr atrás da emancipação política e mostrar que Mangaratiba tinha esse poder. Então, em si, o grito do Ipiranga vai trazer maior importância para o comércio portuário e a produção, que vai garantir o grito do Ipiranga. Ele vem junto com o grito do Brasil constitucional, pela Constituinte, porque eles elegiam os deputados, que eles mantinham o latifúndio, para manter a escravidão, o sistema escravista, manter a liberdade do comércio, né? Que era importante, manter a liberdade do comércio. Estavam apavorados com todo fazendeiro, todo grande comerciante, que o Brasil voltasse e retornasse à condição de colônia. Para essa elite, teve uma importância, não só no Mangaratiba, como em todo o Brasil. Mas para a maioria do povo, que era pobre, escravizado e indígena, eu digo que não foi muito diferente. Eu desculpo o país colocando todo o povo brasileiro. Faço até do orgulho do que eu lancei, né, a Mangaratiba, a independência do Brasil. Seria interessante mostrar aqui a capa. Eu fiz esse livreto para não perder o bicentenário, né? Para falar como Mangaratiba participou no contexto. E nesse Mangaratiba, do grito do Ipiranga, né, que participou dos eventos, aclamando Dom Pedro, desse Mangaratiba, eu já faço dedicando a ele a todos aqueles que se sacrificaram para a construção desse país e que não receberam nada em troca, que é a maioria do povo brasileiro. Infelizmente, essa é uma história. Eu acredito na história como ferramenta de mudança, porque nós temos 2 quilombos em Mangaratiba e eles ficaram, né, dentro dessa história toda. Não tinha como Mangaratiba, que teve a maior escravocrata do país, quando aboliu a escravidão, que tinha mais de 6 mil escravos, comendador, não ter Mangaratiba, que foi um dos últimos pontos do Brasil a ter desembarque de negro, mesmo após total proibição do tráfico negreiro. Então tem peso, né, histórico, uma dívida nisso. Eu trabalho com a história para que esses quilombos, esse povo que vive do turismo, que pode ser guia local, regional, ou até os empreendedores mesmo, né, os empresários do turismo, tenham uma renda, uma geração de renda e desenvolvam essa localidade. Num trabalho de resgate mesmo, de resgate e de abrir possibilidade de mudar, né? Tem país mais igual, tem turismo limpo, gerador de renda. Essa é uma proposta da história, pelo menos porque eu conto a história.